Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para falarmos um pouquinho da Palavra de Deus, para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, estamos estudando o artigo da revista Visão Missionária. Desta feita nós estamos no segundo trimestre de 2021. Este artigo ele foi escrito por Maura Ruth Carvalho Antunes e é muito interessante esse tema. Ela fala sobre Rispa, um modelo de mãe para os dias de hoje. Queridos, a palavra de Deus ela é recheada de histórias interessantíssimas, histórias lindas, histórias maravilhosas, que nos incentivam, que falam aos nossos corações. Mas essa história de Rispa, ela realmente é impactante, né? Nós vamos ver isso aí em 2 Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Depois você pode estar lendo posteriormente, pode deixar no primeiro slide, pastor, pode estar lendo posteriormente o livro de 2 Samuel, capítulo 21, de 1 a 14. E ele fala sobre a história de uma mulher imperfeita, como nós somos imperfeitos. Uma mulher envolvida em conflitos familiares, conflitos políticos, que é Rispa, mas que nos dá um exemplo grandioso com a sua atitude. O exemplo de perseverança, de buscar aquilo que o seu coração deseja. E isso é uma lição importantíssima para nós. Então nós vamos orar ao nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e orar ao Senhor juntamente conosco nesse instante. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus, seja o teu nome em toda a terra. Pai celeste, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas, pela tua presença em nós. Senhor, muito obrigada, Deus. Pai amado, sonda, Deus, os corações de cada família nesse instante, de cada pessoa que nos ouve. Tu sabes, ó Senhor, quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades. Tu sabes, ó Deus, há quanto tempo, ó Deus, os joelhos estão prostrados diante de Ti, intercedendo a Ti em favor, ó Deus, de seus filhos, de sua filha, do seu esposo. Tu sabes, ó Deus, quais são, ó Deus, os motivos de orações, ó Deus, que tem chegado, ó Pai, aos Teus ouvidos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos ao Senhor que tu estejas, ó Deus, a sondar a cada lar, a cada coração, a cada família aqui representada, Senhor. Concede a cada um o desejo do seu coração, ó Pai. Atende, ó Deus, as nossas petições. É o que nós te pedimos, não porque somos dignos ou merecedores, mas nós te pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Então, queridos, o tema nos fala sobre Rispa, uma mulher, um modelo de mãe para o dia de hoje. Artigo escrito por Maura Ruth Carvalho Antunes. É um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2021. E ela começa, a autora Antunes, ela começa perguntando para mim e para você o seguinte: o amor de uma mãe é poderoso, mas o coração de uma mãe é fraco. E por sua fraqueza é que vence. Você concorda com essa frase? Por quê? Então o amor, ela fala, nos afirma, né? O amor de uma mãe é um amor poderoso, mas o coração de uma mãe é um coração fraco. E é justamente por essa fraqueza que a mãe vence, né? Que vence. E é justamente por essa fraqueza. Você concorda com essa frase? Sim ou não? E por que você concorda? Você concorda que o amor de mãe é um amor poderoso? É um amor inigualável, né? Você concorda que também o coração de mãe é fraco? Assim como disse que o coração de vó é fraco, o coração de mãe também é fraco. E nós sentimos. E é justamente porque sentimos, porque nos apaixonamos, porque nos importamos, que nós oramos, que nós intercedemos e que nós lutamos para alcançar os nossos objetivos. Então nós vamos ver, queridos, que Rispa, ela não se entristeceu, ela não se prostrou, ela não ficou prostrada por conta da morte dos seus filhos. Apesar da tristeza profunda no seu coração,
Rispa, ela não ficou lamentando, ela não ficou murmurando, ela partiu para a ação. E nós vamos ver isso, que ela parte para a ação e ela zela pelos corpos dos seus filhos, né? Nós vamos ver que ela zelou por eles aproximadamente 7 meses. Então nós vamos ver essa história em 2 Samuel, capítulo 21, de 1 a 14, que nos diz assim: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. E disse, pois Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: O homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. E o eleito do Senhor, a Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Davi, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiã, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera com Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até a água do céu cair sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram a Saul em Giboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Selá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Então, queridos, foi mais ou menos assim. No tempo dos reis, ali naquela época do reinado de Davi, veio uma grande fome sobre a terra. E foram 3 anos consecutivos de fome. Foram 3 anos as pessoas passando necessidade, passando literalmente fome. Davi, que havia assumido o trono depois da morte de Saul, consultou ao Senhor.
né? E aí ele foi lá e perguntou ao Senhor, Senhor, o que é que está acontecendo? Por que essa fome? Porque normalmente quando o povo de Deus, o povo de Israel padecia, era porque havia pecado em Israel. Havia pecado entre o povo de Deus. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele diz assim, vou consultar o Senhor, alguma coisa está impedindo, alguma coisa está travando Israel, a nação santa, a nação escolhida de Deus. E aí Davi consulta o Senhor, e aí Deus lhe revela a causa. Deus diz, olha, Saul desobedeceu a uma ordem de Deus no período em que reinou, e como consequência, a mão de Deus pesou sobre o povo. Então a história foi mais ou menos assim. Quando Canaã foi conquistada pelo exército de Israel, os moradores de Gibeon vieram a Josué e pediram que Josué fizesse uma aliança com eles. O que aconteceu? Israel conquistou Canaã, né? Ali a terra de Canaã. Nessa terra havia descendentes dos amorreus, dos moabitas, descendentes de gigantes. Todo mundo lembra da história, né? Quando aqueles homens vão lá e dizem assim, olha, os homens, nós somos como gafanhotos diante daqueles homens, porque eles são altos, são fortes, realmente a terra mana leite e mel, e Deus deu aquela terra ao seu povo, e deu uma ordem para que destruísse todos daquela terra, que ninguém se salvasse. Como o exército de Israel era um exército poderoso, os gibeonitas, o que foi que eles fizeram? Os moradores de Gibeon se vestiram de roupas rasgadas, roupas velhas, e aí foram a Josué com pão de bolô, e chegou a Josué e pediu a Josué que Josué fizesse aliança com eles. Josué não consultou a Deus sobre esse pedido, achando que era algo insignificante. E aí Josué vai lá e faz aliança com os gibeonitas. Só mais tarde, só posteriormente, foi que Josué veio descobrir que esse povo estava na lista do povo que Deus havia dado para destruir, que Deus havia dito que Israel destruísse. Mas a aliança já estava feita, então não tinha como desfazer aquela aliança que foi feita em nome do Senhor. Então o que acontece? Josué fez esse pacto de proteção com o povo. Foi então que Saul quis resolver a questão. Saul quis resolver essa questão. Então Saul vai e quebra a promessa e tenta destruir esse povo. Em consequência disso, né? Aí Saul vem a morte, aí vem a fome. Por conta dessa aliança quebrada, houve ali a fome de 3 anos consecutivos na terra. Então, Davi, tentando resolver a questão, Davi faz o seguinte, quando ele assume o reinado, que percebe ali aquela fome, a situação do povo, o estado de calamidade de Israel, Davi consulta ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? E a resposta de Deus, queridos, a oração de Davi foi direta. Deus não usou meio termos. Deus disse a Saul o seguinte, a Davi o seguinte, é por causa de Saul e da sua família, porque Saul tentou matar os gibeonitas. Então, diante da resposta de Deus, direta de Deus, não houve outra coisa, outra opção para o rei, a não ser resolver a questão. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí, o que é que Davi faz? Davi busca uma forma de solucionar a questão. E aí ele vai até os gibeonitas, conversa com os gibeonitas, olha, o que é que eu posso fazer para que vocês nos perdoem, para que a ira do Senhor se aplaque, que haja perdão, que essa aliança seja restaurada. Os gibeonitas disseram, olha, eu não posso destruir vocês, porque senão eles estariam errados também, né? Porque eles haviam feito um pacto que eles serviriam a Israel, que eles não iriam brigar com Israel. Então eles vão lá e dizem assim, olha, eu não tenho causa com vocês, eu não quero matar ninguém de Israel. Nós temos causa com Saul e a sua família. Então faz o seguinte, manda pra gente 10 homens da família de Saul e nós iremos os enforcar e acabou. Porque antigamente era olho por olho,
dente por dente, né? Vida por vida. Então é isso que os gibeonitas pedem. Então Davi vai, né? E pega esses 7 homens. Só que todos da família de Saul, porque foi Saul o responsável, né? O rei responsável. E Davi pega 2 filhos de Rispa e 5 sobrinhos de Rispa. E aí dá ali os gibeonitas. E essa mulher, queridos, essa mulher viu os seus filhos serem enforcados, viu os seus sobrinhos serem enforcados em praça pública, sem poder fazer nada. Eu imagino o sofrimento dessa mãe, dessa tia, vendo seus familiares ali sendo enforcados em praça pública. Foi uma grande vergonha, uma grande humilhação. E não obstante a isso, não obstante essa vergonha, os filhos e os seus sobrinhos não foram enterrados. Ninguém se mobilizou para pegar os corpos e enterrarem. E isso era uma vergonha tremenda, porque as pessoas que morriam naquela época tinham que ser enterradas no mesmo dia. E os seus filhos e os seus sobrinhos não foram enterrados. E aí o que é que ela faz? Ela vai, né? Ela pega os seus filhos, cobre, né? A Bíblia nos diz que ela pega um pano de silício e cobre os seus filhos. Esse pano de silício era um pano rústico, um pano grosso, feito de pelos de cabra, né? E era utilizado em ocasiões de profunda tristeza, em ocasiões mesmo em que o coração da pessoa estava quebrantado, humilhado diante de Deus, que era o chamado pano de saco, né? Lembra que quando os reis se humilhavam, quando as pessoas se humilhavam, se vestiam de pano de saco e estavam prostrados diante de Deus? Então, ela pegou esse pano, ela pegou um pano, né? Feito de pelos de cabra, ali um pano grosso, e cobriu os seus filhos. E deixou ali os cadáveres cobertos, e mesmo, queridos, com o coração carregado de tristeza profunda, essa mulher, ela foi muito corajosa. Ela não só cobriu os corpos dos seus filhos e dos seus sobrinhos, como ela fez campana junto aos corpos. Eu imagino aquele mau cheiro, aquele odor, né? Saindo, exalando ali daqueles corpos, e aquela mulher junto daqueles corpos, velando por aqueles corpos. E ela fez isso um dia? Não! A Bíblia nos relata que foram aproximadamente 7 meses que aquela mulher montou campana junto aos corpos, de dia e de noite, guardando os corpos para que esses corpos não fossem comidos. E aí o que é que acontece? Aí essa história, ela nos relata sobre a importância que tem de nós estarmos orando ao Senhor, de nós estarmos intercedendo ao nosso Deus. E eu pedi para que a irmã Neilde, né, estivesse falando um pouquinho justamente sobre isso, sobre a importância da mulher intercessora, sobre a importância, tem um slide aí, pastor, com a foto da irmã Neilde, sobre a importância da mulher que ora, da mulher que intercede, da mulher que não descansa, que está lá dia e noite intercedendo a Deus pelos seus, né? Aquela mulher, ela não deixou de orar, de buscar ali a reparação, buscar pelo menos a honra dos corpos dos seus filhos e dos seus sobrinhos. Ela se prostrou, montou campana e intercedeu. Quanto tempo tem que você está intercedendo a Deus? Quais são as suas causas? Vamos ouvir um pouquinho a irmã Neilde agora, falando justamente sobre isso? Ser uma mulher intercessora é dar sempre prioridade para Deus. Em todo momento, a mãe está sempre apresentando seus filhos a Deus, orando, aconselhando e orientando a ter uma vida de obediência. A mãe pode até esquecer de orar pela sua própria vida, mas não esquece de orar pelos seus filhos. Os filhos são herança do Senhor. Então, pode passar o próximo slide. Mães, você viu aí a importância de estarmos orando, né, de interceder, da mulher que busca a face do Senhor. Então, Antunes nos traz
esta palavra de alerta para mim e para você, né? Ela diz: mães, cubram seus filhos de oração e os protejam espiritualmente, assim como Rispa fez. Orem e creiam que eles receberão o toque do Espírito Santo, que ressuscitarão e terão a vida eterna. Ore, creia, busque. E eu acrescento aqui: mães, não ore apenas pelos seus filhos, não. Ore pelos seus esposos, pelos seus sobrinhos, pelos amigos dos seus filhos, pelos inimigos dos seus filhos, pelos inimigos da sua família. Vamos orar, vamos interceder a Deus. Assim como Davi ficou impressionado com a atitude de Rispa, de que maneira você, mulher de Deus, tem impressionado a Deus? Assim como Davi ficou impressionado com a atitude de Rispa de montar campana ali diante daqueles corpos 7 meses consecutivos, de dia e de noite, protegendo os corpos. De que maneira você, homem de Deus, mulher de Deus, tem impressionado a Deus, tem buscado chamar a atenção de Deus em favor dos seus filhos, em favor do seu marido, em favor da sua família? Há quanto tempo você tem orado? Como tem sido o seu exercício de intercessão, de oração diante de Deus? A morte de um filho, queridos, ela parte o coração de uma mãe, ela deixa o coração de uma mãe dilacerado. Eu imagino a dor de Rispa, eu imagino a dor daquela mãe. Nós ficamos em um mar de tristezas profundo. Eu não tenho nem assim, nem me passa pela cabeça perder uma das minhas filhas, né? Então, só mulheres que já passaram por isso, que já passaram pelo sentimento da perda, sabe e entende plenamente a angústia de uma mulher que perde os seus filhos. Mas, queridos, quantas mães, é isso que Antônio nos diz, quantas mães nos dias de hoje não estão chorando porque estão vendo seus filhos morrerem espiritualmente falando, porque estão vendo seus filhos morrerem pelas suas próprias más escolhas e seus pecados, filhos que estão exalando mau cheiro, decompondo-se na podridão do pecado. Queridos, mães, pais, cubram seus filhos de oração, protejam seus filhos espiritualmente, como Rispa fez com os seus filhos. Creiam, orem e creiam no poder de Deus, no agir de Deus, na transformação de Deus na vida de seus filhos. Protejam seus filhos através da intercessão. Rispa, a Bíblia nos diz que ela ficou um bom tempo parada ali naquele local. E a Bíblia nos diz que foi de dia e de noite. De dia ela protegia das aves, né? Das aves de rapina. E à noite ela protegia ali das aves noturnas, né? Dos animais selvagens, para que os animais não carregassem os corpos. Então a vigília de Rispa durou aproximadamente 7 meses. E ela ali, consecutivos 7 meses, protegendo os seus filhos. E não só os seus filhos. Ela protegeu os seus filhos e os seus sobrinhos, o que nos chama a atenção aqui para mim e para você, da importância não só de orarmos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, mas a importância que temos como pais, como mães, de orarmos pelos amigos dos nossos filhos, pelos inimigos dos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos amigos dos nossos familiares. E isso nos chama a atenção, queridos. A palavra rapina, né? Que está aí no próximo slide. A palavra rapina, ela tem sua origem no latim e significa raptar. Aquela que pega e leva consigo. Geralmente são aves de bico curvo e afiado, garras fortes, voo poderoso, além de uma excelente visão e audição. Então as aves de rapina, elas apareciam durante o dia, eram aves velozes, com presas que carregavam, com presas ali que pegavam, né? Com garras que pegavam suas presas e levavam afora.
Então, e à noite, a Bíblia nos diz que tinha os animais noturnos. E os animais noturnos daquela região eram conhecidos como guepardos, né? Eu fui olhar o que era guepardos. São mais ou menos como os leopardos, os leões ali, aquela espécie de animal. Então eram felinos, carnívoros e extremamente velozes. Mas aquela mãe não teve medo. Gente, imagine você proteger. Tudo bem que você está protegendo os filhos das aves dos céus, mas de animais carnívoros, né? E velozes. Imagine como foi a campanha de vigília daquela mãe, né? E a Bíblia, quando fala sobre animais, sobre aves, esses elementos, muitas vezes, queridos, eles representam demônios que usam pessoas e coisas para raptar a alma e o coração dos nossos filhos, dos nossos esposos, dos nossos familiares. Quem são essas pessoas? São as más companhias que usam de habilidades para influenciar negativamente os nossos filhos, que levam cativos seus pensamentos e reprogramam com novas ideologias, marchando para valores que são, manchando os valores que nós transmitimos ali desde criança. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos orar e vigiar pelos nossos filhos. E aí, alguns dos nossos filhos, né, e é isso que o próximo slide diz, que alguns dos nossos filhos ainda estão com a personalidade em formação. E essa personalidade, nessa formação, os nossos filhos, eles dependem do amor, do exemplo, da autoridade, da orientação de pais e mães, que são conscientes da sua missão, da missão que foi delegada pelo Criador, e por isso, pais, mães, não desistam, em momento algum, parem de orar, né? Rispa não se responsabilizou apenas pelos seus filhos, né? Como nós falamos, mas ela se responsabilizou também pela vida dos descendentes de Saul, pela vida dos seus sobrinhos, daqueles outros 5 homens. Ela velou por eles também. Isso significa que nós precisamos velar, pelos nossos filhos, pelos amigos dos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos. A bênção do Senhor irá cair sobre eles se nós assim o fizermos. Então, por isso, cuide para que você seja um canal de bênção na sua casa, na sua família, diante dos seus familiares, né? O zelo dessa mãe pelos corpos desses rapazes foi tão grande, que ela não permitiu que esses restos mortais fossem levados pelas aves, que não fossem devorados pelos animais. E esse é o dever meu e seu, de chamar para mim, chamar para você a responsabilidade de orar, de interceder, de clamar a Deus, de zelar pelos nossos filhos. Então, algumas famílias, é isso que Antunes nos diz, ela nos fala o seguinte: algumas famílias literalmente têm catado cacos e pedaços de seus filhos que foram totalmente dilacerados pelas feras e aves de rapina da atualidade, que são as drogas, o vício, a prostituição, o sexo precoce, a gravidez indesejável, né? A gravidez irresponsável, violência, alcoolismo, permissividade, depravações, imoralidades e outras coisas mais. Quantas famílias não têm literalmente catado caco porque estão vendo seus filhos sendo escravizados pelas drogas, pelo alcoolismo, pela prostituição e por todas sortes de maledicência. Então, aquela mãe, ela esperou por meses a providência de Davi. Ela não desistiu. Ela não permitiu de forma alguma que
os seus filhos fossem levados pelas aves de rapina ou consumidos pelos animais noturnos, pelas feras noturnas. Ela intercedeu, ela orou e esperou Davi, montou campana ali naqueles corpos, protegeu os corpos e esperou Davi, a solução de Davi. E a atitude daquela mulher chamou a atenção de Davi, de tal forma que chegou aos ouvidos do rei. O rei soube da vigília solitária de Rispa, né? Ao lado dos corpos dos seus entes queridos. Davi se comoveu com isso e providenciou um enterro digno para os seus ancestrais. E não somente isso, né? Houve aí a reparação desse erro, porque Davi ele vai lá, busca os corpos também de Jonathan e de Saul, né? Ele vai lá, busca os corpos de Jonathan e de Saul, pega aqueles 7 corpos também que foram enforcados e dá um enterro digno para eles. E aí há uma reparação, e só depois que houve essa reparação é que a chuva caiu sobre a terra e a bênção de Deus foi derramada. Então, enquanto Davi não honrou aqueles que morreram, não houve favor de Deus, não houve bênção de Deus na terra. E aí o autor nos diz o seguinte, que Rispa nos faz lembrar como também é alto o preço pago pela desobediência daqueles que fazem as coisas, que não fazem as coisas como Deus deseja, né? Às vezes por desobediência, que não consultar a Deus, o Josué não consultar a Deus, fez aliança com quem não deveria, por achar insignificante, né? Quantas vezes nós não estamos fazendo aliança com o inimigo, porque achamos normal, natural e insignificante aquela aliança que nós estamos fazendo. Nós não consultamos a Deus a respeito. E aí tentando reparar aquilo ali que foi quebrado, né? Já quebrou. Tem um provérbio popular que diz que depois que o leite derramou não tem mais jeito, né? Ele já derramou, o restante é só enxugar. E aí Saul tentou reparar ali o erro e acabou errando mais ainda, porque a aliança foi quebrada 2 vezes, né? E aí paga com a sua vida, e a vida de seus filhos, de seus descendentes. Então o que acontece? Isso nos faz lembrar que o preço que é pago quando a gente desobedece a Deus. E o que acontece? Há momentos nas nossas vidas que nós precisamos, queridos, que nós precisamos orar. A crise daquela nação só terminou porque uma mulher, no pior momento da sua vida, decidiu continuar orando e lutando pelos seus filhos e pela justiça, para que houvesse justiça, para que houvesse honra para os seus filhos. Nós estamos vivendo momentos difíceis, turbulentos agora. E o que eu e você estamos fazendo neste momento? O que eu e você estamos fazendo para que a nossa nação seja sarada, seja restaurada? O que nós estamos fazendo para que os nossos filhos sejam guardados pelo Senhor, sejam protegidos pelo Senhor? Rispa decidir no pior momento da sua vida continuar orando. Queridos, meu querido, minha querida, há quanto tempo tem que você está orando pela conversão do seu esposo? Há quanto tempo tem que você está orando pela restauração, pela vida dos seus filhos? Tem quanto tempo que você tem orado por um ente familiar seu, por alguém da sua família que está escravizado pelo pecado, que está escravizado nos mundos das drogas, do alcoolismo, da prostituição? Há quanto tempo faz que você está orando? Você está cansado? Aquela mulher, foram 7 meses de campana, dia e noite, de vigília solitária. Eu imagino o mau cheiro, eu imagino o cansaço mental, o esgotamento mental e físico daquela mulher, mas nem por isso ela parou de vigiar. Como é que você está? Está cansado? Está cansada de orar? Eu estou orando há 10 anos, 5 anos, 1 ano. Ore mais, né? Tem um hino que Ágata cantou domingo na igreja.
Mas eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo, né? E é um hino de Midian Lima, e a Agatha cantou, tem até uma foto dela aí com Davi, né? A Agatha cantou e Davi estava ali tocando, um hino muito lindo, que fala, né? Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, né? E aí fala da história que ali dos discípulos do Senhor, daqueles homens que estavam lançaram, né? Trabalharam a noite toda pescando e não pegaram nada, né? Não pegaram nenhum peixe. E aí Jesus volta com eles em alto mar e o barco transborda e quase vem a pique de tanto peixe, né? E eles chamam os que estão no barco vizinho para vir ajudar. Muito linda a letra dessa música e fala muito aos nossos corações. Quando eu ouvi essa música, a Agatha cantando, eu falei, que música linda, pedi pra ela, e Davi ali tocando, né? Davi tocando. Davi tem o quê? 10 anos, amor? 11 anos? Né? 10 anos, 11 anos tocando. É muito, muito gratificante, queridos. É muito gostoso nós vermos os nossos filhos na casa do Senhor. Eu fico emocionada toda vez que eu vejo a minha filha cantando, as minhas filhas cantando. Eu fico emocionada toda vez que eu vejo as minhas filhas trabalhando na obra do Senhor, porque isso traz alegria ao meu coração. Eu lembro quando eu estava em São Paulo, eu orava, pedia a Deus, Senhor, eu preciso de tempo para que eu esteja na igreja com as minhas filhas. A minha maior preocupação era estar pelo menos aos domingos na igreja, para que as minhas filhas pudessem estar lá e que as minhas filhas participassem do culto, porque não bastava ir para a igreja, eu tinha que estar trabalhando na obra, né? E eu lembro que quando a primeira vez que as minhas filhas fizeram a coreografia, até hoje eu lembro da coreografia que elas fizeram, né? E aí a coreografia falava assim, né? É uma música muito linda, né? Contando a história do povo de Deus. E aí eu lembro que tinha até uma parte de Lauriette, fazia pam, pam, paranana. É muito linda mesmo. E eu chorei. Eu disse, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. É diante do trono? É, diante do trono, eu sou boa de letra. Ouve, Senhor, né? Ouve, Senhor. E elas coreografando e eu chorando, emocionada, dizendo, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Finalmente eu consegui, estou aqui em São Paulo, mas as minhas filhas estão trabalhando no teu reino. Isso é muito bom, e eu louvo a Deus que até hoje elas estão ativas na obra do Senhor. Então eu fiquei emocionada, quando eu vi a Agatha e Davi cantando, fiquei emocionada, pedi a eles que eles estivessem louvando a Deus. Nós vamos ver agora, né? Esse dueto aí, esse solo de Agatha e Davi, ao som de Davi no violão, adorando ao Senhor. Nada pesquei.
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Então, nosso muito obrigada mesmo a Agatha, a Davi, né, que tão caprichosamente, tão dedicadamente louvaram o Senhor. Você viu que lindo, que coisa gostosa, não é gostoso ver os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as pessoas que amamos adorando ao nosso Deus. Então, mãe, né, o próximo slide aí, nunca pare de lutar pela solução dos seus problemas. Mesmo que as coisas pareçam estar mortas para você, acredite que Deus pode lhe ajudar. Acredite que Deus está no controle de tudo, né? Deus está no controle de todas as coisas. Então, não desista, não pare de lutar, não pare de orar, não jogue a rede fora, não vá lavar a rede antes de pegar o peixe, né? Aguarde de Deus a solução dos seus problemas. Aguarde de Deus a solução do problema pelo qual você está passando. Muitas mulheres se prostram diante das adversidades, muitas mulheres diante das adversidades param, mas não pare, não fique prostrado, não abra mão dos seus sonhos, não desanime diante das dificuldades, não pare de lutar, faça vigília, ore, interceda a Deus e, se for necessário, humilhe-se diante de Deus. Dependa de Deus, pois assim você permanece firme e Deus virá ao seu socorro. Confie nas promessas de Deus. A Bíblia nos diz que benditas seriam todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Tome posse da bênção de Deus para a sua vida e para a sua família. Então, o versículo que eu deixo para vocês guardarem no coração: orai sem cessar. É isso que 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 nos diz. Orai sem cessar, em todo tempo. Tá feliz? Ore. Tá contente? Ore. Tá passando bem? Ore. Tá passando por dificuldades? Ore. Tá passando por tribulações? Ore. Orai sem cessar, orai em todo tempo, orai e vigiai. Vamos orar, interceder a Deus pelos nossos filhos, pelos amigos dos nossos filhos, pelos nossos esposos, pelas as esposas. Vamos interceder a Deus, queridos, por nossa nação. Vamos interceder a Deus por nossa nação. Então, nosso muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Obrigada a você que atendeu o nosso convite, a você que está aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva em nosso canal, Batistas de Almadina. Faça parte dessa rede, compartilhe, abençoe, transforme vidas, né? Transforme vidas, seja agente do Senhor para a transformação de vidas. Então se inscreva em nosso canal, Batistas de Almadina, ali no YouTube. Tem um último slide aí, pastor. Nosso muito obrigado aí a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Compartilhe, você pode ser bênção de Deus na vida de alguém. Talvez seja um amigo seu, uma pessoa está precisando ouvir esta palavra e você é um canal de bênção de Deus para isso. Então compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua lista de transmissão, com seus contatos. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Pedir aos nossos amigos também que se inscrevam no canal, tá? Vamos nos ajudar aí, Batistas de Almadina. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Que Deus nos conceda uma semana de paz, uma semana na sua presença, cheia da paz, do Espírito Santo de Deus, de alegria que só nosso Deus pode nos dar. E orem sem cessar, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro em cada um de vocês.